Não se engane, um fundamentalista também pode ser muito educado, ponderado e intelectualizado. E sabia que é mais fácil acreditar neles do que em outras propostas teológicas? Vou falar sobre isso no episódio de hoje, então separe aí o seu café, que a teologia é por nossa conta. Aproveito também para convidar você a estudar teologia com a gente. Aqui você faz cursos não confessionais, antifundamentalistas, com corpo docente qualificado e, o que é melhor ainda, por um preço bem acessível. Clica ali em Seja Membro, dá uma olhada nas opções e venha participar com a gente. Pois é, pessoal, você já deve ter percebido que existem muitos influenciadores digitais falando como se fossem teólogos. Mas, na verdade, são apenas apologetas, e apologetas de linha fundamentalista, que muitas vezes se apresentam como intelectuais, que conhecem de arqueologia, de grego, de hebraico e coisas semelhantes, e que acabam se passando despercebido e muita gente acha que está ouvindo ali um grande intelectual da área teológica. Mas você precisa estar muito atento e muito atenta para que você não seja enganado, tá certo? Porque não são teólogos aqueles que são apologistas. São duas coisas diferentes. Apologista é aquele que defende as doutrinas conforme a sua denominação. E aqui no YouTube tem vários influenciadores que são pagos, que são sustentados pelas suas respectivas igrejas, e é claro que quem paga o baile é que escolhe a música que será tocada. É óbvio que essas pessoas que são muito bem pagas por igrejas não chegarão no YouTube e apresentarão um conteúdo que não esteja alinhado ao que essas denominações defendem. Então, esse é um primeiro ponto pelo qual você deve estar atento. Agora, não espere um fundamentalista apenas uma pessoa que destila ódio, que destila intolerância, não necessariamente são assim, e nem tampouco um fundamentalista que apenas esbraveja. É fácil identificar o fundamentalismo no Silas Malafaia, mas tem outros que são muito educados, muito intelectualizados e que não alteram seu tom de voz em momento algum, mas são igualmente fundamentalistas. A minha análise também no vídeo de hoje, é importante deixar claro que eu não estou falando de pessoas físicas e nem atacando indivíduos pessoalmente, até porque nem os conheço pessoalmente, mas estou criticando uma forma suposta de fazer teologia que na prática não é teologia e é por um viés bastante fundamentalista, unilateral, literalista, o que não é, em definitivo, a proposta desse canal, né? Essas pessoas muitas vezes se apresentam como fundamentalistas que comem de garfo e faca, que têm a voz mansa, que têm a voz equilibrada, educada e que sempre apelam para uma espiritualidade. De vez em quando até choram e se emocionam quando falam de versículos bíblicos, tá? E aí, a pessoa que está do outro lado, como ela se opõe a uma pessoa tão espiritual que chora e se emociona quando fala da Bíblia? Mas tenha cuidado quando isso acontecer, tá? Alguns outros pontos que você deve estar atento é que essas pessoas sempre apelam para uma postura de neutralidade, para uma postura de equilíbrio, né? Elas não se demonstram logo de cara, mas logo na sua argumentação vai ficar claro que elas são contra um lado e são defensoras de outro lado. Até porque você sabe que neutralidade não existe, absolutamente. Quando uma pessoa tenta defender uma suposta neutralidade, essa pessoa já assumiu um lado, ela já tem uma bandeira a ser defendida e ela se opõe à outra porque não é o lado que ela tem, né? Então, essas pessoas tentam se aparentar como neutros, equilibrados e muito. Essa é uma cartada
trunfo, muito espiritualizados, tá? Falam como se eles fossem apresentar algo de sobrenatural, de espetacular, e você já deve ter percebido isso. Olha, aqui no texto tal tem um versículo que quase ninguém percebe. Aí essa pessoa quer preparar em você o terreno para você esperar receber algo muito profundo. E quase sempre ela fala o óbvio, quase sempre ela não fala nada de extraordinário, mas passa despercebido, porque antes ela preparou você para prestar atenção em algo que quase ninguém presta atenção, segundo o seu próprio argumento. E essas pessoas também usam argumentos falaciosos. Você sabe o que é falácia? Falácia é uma argumentação falsa, mas que quer se passar como algo válido, como algo sério. E algumas dessas falácias são as mais usadas nesse ambiente conservador, fundamentalista que você encontra por aí, de pessoas sempre ligadas a denominações evangélicas. A primeira falácia é a falácia ad hominem. Ad hominem é aquela falácia que a pessoa ataca o argumentador e não o argumento que a pessoa está usando. Você já deve ter ouvido pessoas falando que Karl Marx não deveria ser ouvido porque ele não foi um bom pai, um bom chefe de família, etc. e tal. Mesmo que isso fosse verdade, o que não se sustenta, mas o que tem isso a ver com os argumentos intelectuais que ele apresentou? Ou então uma pessoa fala, esse é um argumento de liberal, esse é um argumento de ateu. Mas o que tem a ver, mesmo que fosse verdade, ou que seja verdade, que a pessoa seja ateia, ela não pode ser uma pessoa inteligente mesmo assim? E o que o argumento dela tem a ver com o fato dela ser ateia? E o fato dela ser liberal, o que é liberal? Você fala de liberalismo baseado no que esses conservadores acham que é liberalismo, que na maioria das vezes não tem nada a ver. Então, criticar a pessoa que está argumentando é uma maneira de desviar o foco da atenção, porque essas questões pessoais nada têm a ver com seu argumento, e outra coisa é uma maneira delas fugirem do argumento que está sendo apresentado e que tem consistência e solidez. Tá? Segunda falácia que essas pessoas gostam muito de usar é a falácia ad populum, ou seja, estar do lado daquilo que as pessoas querem ouvir. Por isso, é muito mais fácil dar ouvidos a esses apologetas do que a qualquer outra pessoa, por mais bem preparada que ela seja, que tenha uma proposta disruptiva diante desse conservadorismo extremado que esses apologetas apresentam. E aí sempre causa aquela impressão nas pessoas, mas eu ouvi a vida inteira isso, como pode não ser assim? Dá muito mais trabalho em qualquer área, não só na teologia, você apresentar para a pessoa um argumento diferente do que você apresentar para ela um argumento que ela ouve desde pequena. É muito mais fácil, ela está muito mais acostumada. E ali você só tem o trabalho de dar uma argumentação mais aprofundada daquilo que ela já está acostumada a ouvir. Isso é uma falácia. E esse pessoal tem muita popularidade, são muito mais populares do que os disruptivos, porque eles apelam para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que as pessoas estão acostumadas a ouvir e ouvem desde pequeno. Isso, no campo que lida com a fé, é ainda mais favorável a eles do que em qualquer outra área. Então, eles optam sempre por aquilo que é mais popular, né? Mais popular. Mas também tem outras falácias usadas. A falácia da falsa dicotomia, que eu já apresentei até aqui em outro conteúdo, em que são apresentadas para você duas opções absolutamente absurdas. Por exemplo, um desses uma vez disse: ou a Bíblia é absoluta ou a Bíblia é
obsoleta. Olha a falácia da falsa dicotomia, porque resume toda a realidade em apenas duas opções. Ou a Bíblia é absoluta ou ela é obsoleta. Como uma pessoa de fé não vai optar nunca pela Bíblia sendo obsoleta, é claro que ela está sendo induzida a ficar com o argumento de que a Bíblia é absoluta. Mas isso é uma falácia, isso é um espantalho, porque quando nós falamos de Bíblia e de teologia, nós não temos apenas duas possibilidades, ou de ser absoluta ou de ser obsoleta. Existe uma infinidade de posições que não se resumem apenas a essas duas alopradas posições que foram maliciosamente apresentadas. O fato da Bíblia não ser absoluta do início ao fim não significa também que ela é obsoleta e vice-versa. Significa que ela é um texto religioso que foi escrito há muito tempo atrás, em culturas diferentes, em épocas diferentes, e que ela precisa ser estudada e analisada com seriedade por causa dessas características que ela possui. É simples assim. Não caia nessa falácia que apela também para uma espiritualidade, porque ela é perigosa. E também, é claro, a falácia da autoridade, porque sempre citam pessoas que têm formações, e quase sempre essas formações são confessionais, fez na própria faculdade, universidade, da denominação que elas defendem, né? Ou então usam autores selecionados, que são aqueles com os quais ele concorda também. É uma autoridade seletiva. Usam o hebraico e o grego e sempre apelam para a ignorância de quem está ouvindo, até porque quem é que é especialista em grego e hebraico? O grande público não é. Então, qualquer coisa que falam podem passar como muito sábios e eruditos. Mas você deveria contrastar esse ensinamento com quem também conhece grego e hebraico e que talvez mostre isso de outra maneira também, né? E, claro, nesse campo da teologia, sempre apelam para uma autoridade espiritual. Esse tipo de ensinamento Deus só revela para os espirituais. Não é toda pessoa que consegue alcançar esse nível de espiritualidade. Só as pessoas iluminadas é que conseguem compreender isso. Gente, isso é conversa fiada. Isso é um argumento barato, falacioso, estúpido, que tenta enganar as pessoas de boa fé, porque elas buscam ser melhores na sua espiritualidade, na sua fé, e quando esse argumento é utilizado, elas se sentem inferiorizadas e querem se adaptar ali para não ficar de fora dessa espiritualidade toda. Mas isso é mentira, isso é argumento malicioso que essas pessoas usam. E como eu falei no início do vídeo, elas até se emocionam quando vão falar de algum argumento, de alguma posição da Bíblia, de algum ensinamento que está sendo passado por ali. Isso é só para tirar de você a volúpia de discordar dela. E veja, discordar dos argumentos de uma pessoa não é atacá-la, nem mesmo na sua espiritualidade. Isso aí é de cada um, é individual, é íntimo, é pessoal. Cada um que exerça no quarto com a porta fechada, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Mas toda pessoa que quer tornar a sua espiritualidade uma bandeira pública é sinal que alguma coisa estranha tem ali, né? Ainda mais quando isso é usado num argumento baseado na intelectualidade e no conhecimento. Eu conheci argumentadores que, quando a coisa apertava para o lado dele, ele começava a falar em línguas estranhas, para você ter uma noção de qual é o grau que essas pessoas chegam para defender o que é indefensável. Quando elas não resistem diante de uma argumentação e de uma discordância, são capazes de falar em línguas, de chorar, de se emocionar e de apelar para uma espiritualidade. No início do cristianismo, teve o gnosticismo, que ensinava que os verdadeiros ensinamentos espirituais
Deus tinha dado apenas para um seleto grupo de pessoas escolhidas e verdadeiramente espirituais. E isso já foi condenado como heresia há quase 2000 anos. Então, esteja você atento e atenta com essas falácias. Procure perceber se eu não estou falando a verdade com você, se essas falácias não são realmente utilizadas por muitas pessoas, principalmente pregadores em muitos casos, né? E tenha cuidado, tá? A análise não é para que você seja inimigo de ninguém, mas para que você seja uma pessoa mais amadurecida intelectualmente e não caia em qualquer falácia que se apresente por aí. E se você gostou desse vídeo também, não vá embora sem antes se inscrever por aqui e participar da nossa comunidade de cafezeiros e cafezeiras. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com os seus grupos de WhatsApp, com os seus contatos, que eu tenho certeza que vai ajudar a outras pessoas. E em breve a gente volta para mais um Café com Teologia. Te vejo por aqui. Tchau, tchau.